Então, bom dia, pessoal. Hoje eu estava lendo essa obra do historiador Geoffrey Blainey, Uma Breve História do Mundo, e resolvi fazer uma análise com vocês, abordando, que eu não vou plagiá-lo, se houver já alguma obra nesse sentido, mas eu que estou fazendo aqui uma breve história da humanidade, tá bom? Usei o material é madeira, e aí eu peguei aqueles invólucros que fecham os plásticos do pão e coloquei aquela seta vermelha lá da ascendência e descendência e possível descendência do Covid, eu transformei na seta. Mas vamos lá, porque eu não quero demorar, pessoal, para que as pessoas tenham acesso também. Se for muito longo, não dá, e eu só tenho 15 minutos no YouTube. Então vamos lá, uma breve história da humanidade. Para tanto, eu usei aqui 3 mapas cartográficos, tá? 3 representações. Primeira, história antiga, espero que dê para vocês visualizarem, atribuída a Heródoto de Halicarnasso, o que poderia ser a possível Pangeia ou Pangeia, né? Quando a Terra tinha se formado. Aqui do clérigo Isidoro de Sevilha, né? Que era considerado por alguns historiadores como o último acadêmico do mundo antigo. Mas notem também, por uma outra perspectiva, aquela teoria da Terra plana. Olha, podem ver aqui por essa borda, olha, isso quer dizer que ela era plana, entendeu? Se fosse circular, não teria essa borda aqui. Eu falo isso para vocês porque eu também sou topógrafo, formado em agrimensura pela ETFPA, e lá a gente aprende a ver perspectivas. E aí eu tentei fazer a Pangeia com o planisfério atual. Não deu, né? Respeitado as proporções, eu cheguei a uma semelhança aqui com esse do Heródoto, quando ele deixa esse demonstrativo aqui. E é tanto que eu coloquei aqui, ó, para reforçar a tentativa de reconstrução da Pangeia ou Pangeia pelo planisfério atual. Tá? Então, respeitado as proporções, não ficou muito distante. E aqui a breve história da humanidade inicia aqui, pessoal. Eu peguei esses 3 ancestrais nossos. O primeiro do gênero Homo é chamado de Homo habilis. Ele era chamado assim porque ele vivia na copa das árvores, e como ele era pequeno, dá para vocês notarem, né? Comparado a, por exemplo, sei lá, um animal maior que ele. Então ele ficava na copa das árvores, os animais matavam os outros animais, e deixavam a carniça, o resto ele descia rapidamente, se alimentava e subia para a copa. Por isso ele recebeu esse nome de habilis, de habilidade. O segundo é o erectus, né? Aqui ele já apresenta, vocês podem notar um crânio, o crânio dele é maior e a coluna já está mais ereta. Até alguns estudiosos da área da saúde dizem que hoje nós, quando ficamos idosos, apresentamos aquela curvatura, dores na coluna, às vezes até durante a juventude mesmo, porque nós ainda não estávamos preparados, eu acho que a parte óssea nossa não estava preparada para andar ereta. Por isso, quando a gente vai ficando idoso, vai curvando, né? Aqui esse com a lança já é considerado o primeiro humano, chamado de homem de Neandertal. Aqui vocês já podem notar também que ele tem um crânio maior, né? Por isso que provavelmente ele é chamado de primeiro humano, já se diferencia do gênero Homo, né? Porque aqui provavelmente ele já começa a pensar, a elaborar pensamentos. Se vocês quiserem ver isso, tem 2 filmes muito legais. Estou falando rápido. Se surgir algum equívoco durante a gravação, eu boto forma de legenda depois no comentário ao público. Então, ele já apresentava o corpo ereto, né? E aqui ele provavelmente já fazia uso do fogo. E aí aparecem 2 filmes, que o primeiro é Guerra do Fogo, quem puder assistir, assista, muito legal. E o segundo é 10.000 AC, né? Então, eles fazem uso do fogo, e o fogo aqui, para vocês verem como vai mudar. Aqui o fogo era poder, porque aquecia, porque se defendia dos outros animais e tudo mais. E depois chegamos nós.
os ditos Homo sapiens sapiens. Poxa vida, né? Quanta diferença, os caras viviam aqui tranquilo, não tinha nenhuma espécie de... O vírus se tinha, não sei, mas não estava manifestado como está agora, né? Mas tudo bem. Então a gente sai aqui dessa evolução humana, onde nós chegamos no Homo sapiens sapiens, que somos nós, né? Então sábios, e olha aí como é que nós estamos. E aqui eu peguei uma representação já atual, que é onde eu vou defender essa ideia que eu vou lançar para vocês agora. Tá bom? Atenção aí. Sim, antes de lançar a proposta. Então, nessa Pangeia ou Pangeia aqui que eu tentei elaborar, antes de ver o mapa do Heródoto e do Isidoro, de Sevilha, essa escala aqui ela é 1 para 1 milhão, tá? Eu falo isso também pelo conhecimento lá da agrimensura, que a gente trabalhava com escalas. Aqui eu não tive, né? E aqui, essa escala é 1 para 2,5 milhões, tá? Vou me afastar um pouco para vocês verem que tem uma diferença de tamanho. É 1,5 milhão a diferença, né? Bom, e aí a proposta é, queridos, como eu falo sempre, né, na questão do nicho ecológico, porque é aquela relação da terra. Na verdade, esse nicho ecológico sempre foi para demonstrar que cada espécie da fauna, da flora, todos os seres vivos, até os vírus, eles são necessários, a gente sabe disso, são parasitas celulares, né? E aí essa discussão já vai lá para a biologia, agora que não está cabendo. Mas eu quero falar um negócio para vocês aqui com relação a essa Pangeia. A dica é, se antes ela era assim, e devido provavelmente ao movimento de rotação e translação da Terra, movimento geológico como a emersão de Cuba, né, que eu até extraí daqui, vocês podem ver que Cuba não está aqui, que eu estava tentando aproximar o máximo para tentar formar a Pangeia, e o único encaixe mais próximo que eu consegui foi esse aqui, olha, que eu vou usar até daqui a pouco como exemplo, América do Sul e África. Agora eu vou falar para vocês aqui, ó. Então, pessoal, como eu falei do retorno de tentativas de recuperar as espécies extintas, é porque cada um tem seu fundamento no nicho ecológico, né? Então fica uma dica aí para os cientistas, né? Eu não sei como é que isso vai acabar. Uma dica para os cientistas. Eu fiz em preto aqui essas representações, olha, deixei até o meu indicador, me perdoe, tá? Eu fiz aqui em preto o que representa as antigas glaciações. Faltou fechar aqui. Tudo que aqui é mar, tudo que é mar que está branco, que não é continente, nem o roxo, nem o vermelho, nem essa coloração aqui, eu acredito que é um coral, sei lá. Mas lembra das grandes glaciações. O berço da humanidade, África. O berço da civilização, Oriente, né? Antiga Mesopotâmia, né? Onde hoje é o Kuwait ou Kuwait, uma parte do Iraque, né? E aí lembrem-se que surgiram os primeiros humanos na África e durante as glaciações eles começaram a atravessar para a Europa, por cima do gelo, faltou fechar aqui, tá? Atravessar para cá, para a Austrália e tudo mais. E aí chegaram pelo continente de Bering, a teoria de Bering, até a América. Isso aí é outro assunto, outra hora a gente discute, onde eu quero chegar. Então, para os cientistas, espécies, agora eu vou voltar para cá, isso aqui é o atual, sem recorte nenhum, com todos os mares, com todas as longitudes e latitudes. Esse aqui foi o que eu recortei, com muita pena, que eu adoro livros. Esse aqui era muito velhinho, já estava com bolô, assim, aí eu usei para cá, para essa aula, que eu acho que vai ser importante. Então, olha lá, naquela hora que eu falei, porque se aqui foi unido e separou pelo movimento de rotação, sei lá, pelo vento, olha a questão do vento, né? O ar em movimento, vento. E aí, então, algumas espécies que estão extintas aqui nessa região do Brasil, caiu o mapa do Heródoto, eu não vou mais parar. Algumas regiões que estão extintas aqui nessa região do Brasil, na América do Sul, algumas espécies, fauna e flora, podem estar na África e assim simultaneamente. Aí volto para cá. Olha, o que era ligado antes, vejam as semelhanças, vejam se há capacidade de recuperar
essas espécies extintas para a gente tentar reequilibrar, desaquecer o planeta. Todo aquele processo, de novo, não esqueçam. Controle de natalidade mundial em cada região, em cada estado nacional, reflorestamento mundial, cessar os avanços industriais, mudar as atividades industriais para outro ramo, tudo isso a gente já viu. Então agora, pessoal, o que era a Pangeia terrena, me permitam de novo, o que era a Pangeia ou Pangeia terrena, a gente vai ter que voltar agora. Por isso que eu tentei aqui reconstruir a Pangeia ou Pangeia com um planisfério atual, porque eu queria mostrar isso aqui para vocês. Olha, nós estamos separados geograficamente. Mas agora nós estamos em guerra. Agora é o humano, aliás, nem é uma guerra, né? De novo, ação e reação, toda força tem um efeito contrário com a mesma intensidade, né? E aí o corona é aquela reação. Então, eu lancei aquela teoria ontem, estou aguardando as autoridades. Até agora, parece que eu pude mandar, né? Porque eu estou quase sem internet, não sei nem se eu vou conseguir mandar essa aula, mas vou tentar. E aí eu estou aguardando as autoridades para que eu envie aquela teoria. E olha aqui, agora é Pangeia, vou dar uma viradinha aqui, lógico. Pangeia ou Pangeia humana, já! Ou então, de novo, não vou redundar, que não é a minha intenção aqui estar redundando. Então, pessoal, é o seguinte, mais uma vez, uma pequena contribuição minha, vamos pesquisar essas relações que antes eram unidas, né? Vamos pesquisar para agora ver essas proximidades, se a gente consegue reestruturar o planeta. Pessoal, essa metodologia de hoje foi diferente, porque, como eu falei, no meu método eu aprendi a não chamar atenção para mim. O interessante não sou eu aqui, o interessante é a discussão. Mas fica aí a dica, se vocês acharem que esse método foi legal, manda aí a dica, participa. Se não, se vocês acharem que não foi legal, que tem que ficar lá também fazendo as explicações, mande aí a dica, tá? Me auxiliem, eu continuo isolado. Eu não vou sair até a descendência, ou aquele ângulo de 90 graus, ou a curva que vai dar início à descendência ou à estabilização. Tá? Não vou sair. Então não esqueçam, breve história da humanidade, tá? Pangeia humana. Aqui em Macapá, desafio pessoal, quando isso passar, primeira coisa, a gente fazer uma limpeza em toda a orla da cidade de Macapá. Segunda coisa, a gente começar a pensar em projetos para retirar pessoas que ainda têm construções precárias, como palafitas e tudo mais, de áreas de ressaca. Mas tem que ter esse trabalho sério, tem que parar com essa doença que assola o Brasil, e eu acho que boa parte ainda da América Latina, que é a corrupção. Tem que investir, pessoal. Político, o político do Brasil, eu vou usar rápido, que está acabando o meu tempo. Vou usar uma dica, o parlamentarismo que os caras tentaram implantar na época do Império, era chamado parlamentarismo às avessas. Os nossos políticos aqui nacionais, e também me perdoem aí as autoridades, alguns ministros, principalmente do STF, esse pessoal do poder nacional, se auto-aumenta o salário, recebe seus salários integrais, porque aqui no Amapá eu recebo parcelado, pessoal. 60 fim do mês e 40 dia 10, tá? Então, pessoal, fica aí essa dica, vamos participar, tá? Se o método não foi legal, me falem que eu mudo. Volto a ministrar lá na frente para vocês. Forte abraço, saúde mais uma vez, muito grato.